E eu saí do BOP, essa congregação não estava pronta ainda. Eu saí do BOP, o BOP tinha 120 homens, depois o BOP hoje tem 415 homens. Mas eu estava num batalhão de olaria, 16º batalhão, onde eu tinha 3 policiais evangélicos na minha equipe. E um policial tomou um tiro na operação e morreu. Caiu do meu lado. E quem tirou o policial da linha de tiro foi um pastor evangélico. O pastor levantou uma Bíblia no meio da rua, foi atravessando a rua. O pastor funciona como mediador. Sim. Era pentecostal, com certeza. Eu vi essa igreja depois, eu voltei lá anos depois. Quando o PP... Você imagina muito forte, o cara no meio do tiroteio... Bíblia na mão. Bíblia na mão. E realmente os bandidos não atiravam mais. Quando ele atravessou... na minha cabeça hoje, eu acho que ele atravessou 30 metros. Eu estava no poste e ele levou esse policial para dentro da igreja. Ele diz para mim que o policial morreu dentro da igreja. Eu acho que não. Eu gostei de acreditar nessa história, sabe? Mas e esse policial... acho que eu te contei essa última vez. Esse policial de manhã falou para mim... falou. Capitão, voltei para minha esposa e voltei para Jesus de manhã. Isso 9 da manhã. Quando foi 6 da tarde, o policial morreu. Uau. Então, assim, eu quero dizer, eu gosto muito do Pimentel. Sabe aquele cara que tu gosta dele? Eu gosto dele. Tem uns caras aí, que são famosos, assim, que eu olho assim, eu gosto desse cara. Caras que eu gosto, tá? De graça, assim, de graça. Eu gosto muito do Pimentel. Eu gosto muito do Benê Barbosa. Tipo, o Benê Barbosa, assim, cara, uma vez eu fiz uma live com ele e disse, cara, se eu fosse... Eu ia ser vizinho dele, meu. O Benê é muito trica. O Benê é muito trica. Um cara que eu gosto, que não é... não sei se é cristão ou não, acho que é desviado da igreja, mas um cara que eu gosto, cara. E eu gosto há tempo. E eu não preciso concordar com isso. Eu não concordo. Isso aqui. O Igor do Flow, eu gosto pra caramba. Eu gosto dele. Tu falou isso outra vez. Há muito tempo, eu gosto dele, cara. As pessoas falam mal dele e tudo. Entendo até os contextos de quem é muito fã deles lá. Mas é uns caras, assim, o Pimentel é um cara que eu gosto pra caramba, o Benê, gosto do Igor, tudo. Eu tô falando de humanidade, né? Sim. Bom, mas voltando aqui, o que o Pimentel fala aqui, mas que é brutal isso aqui, né? Demais. Cara, pra parar um tiroteio com a Bíblia, levantar a Bíblia, tem que ser um pentecostal mesmo, né? Exato. Só um pentecostal vai fazer isso aí. Com todo respeito aos demais, né? Isso aí, mas todo respeito aí aos tradicionais, aos católicos, assim, né? Todo respeito, assim. Mas é esse Cristo vivo, né? Todo respeito. Eu gosto dos reformados, gosto dos anglicanos, católicos, tudo, mas, cara, ele não tem, não. Tem um negócio que não tem. Então, assim, só quem já viveu aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a gente fala vila, né? Sim. Eu não sei, lá pra Novo Hamburgo falava vila também? Vila, Não falava favela, né? Não, vila. Sabe o que é favela? Só o... Alguém pesquisa aí, mas eu acho que, se não me engano, favela é o mato. É o mato que ficava no morro. Então eles faziam casa direto ali e não tinha chão, entendeu? Entendi. Dá uma olhada, vê se é isso. Daqui a pouco eu tô falando uma besteira aqui, né? Na botânica, arbusto ou árvore que ocorre no Brasil de ramos lenhosos, folhas repandas ou sinuosas e denteadas, flores brancas em cimeiros. Então não sei. Não sei se é. Daqui a pouco é o que tava ali, mas é o que eu sei é que o pessoal fazia as casas sem chão, tipo, chão batido, e era direto nessa folhagem, nessa grama aí. Mas beleza. Pode até ter mudado o significado. Sendo ou não sendo, a questão é assim, nas vilas aqui em Porto Alegre, que o pessoal chama de favela, cara, quem já viveu, quem já teve que se atirar no chão por causa de um tiroteio, né? Eu costumo dizer que, quem sabe a diferença entre um estouro de uma moto, de um carro e de um tiro, essa pessoa, ela não é uma pessoa rica, não é uma pessoa chique. É muito chique tu não saber a diferença, né? Então quando eu escuto o estouro, eu sei se é um tiro ou se é um carro. E eu morei aqui numa vila aqui em Porto Alegre, que, cara, nos anos 80... Final dos anos 80, assim, tipo 88, 89, 1990, cara, toda a década de 90. Morei em uma vila aqui em Porto Alegre, cara, terrível. Tiroteio. E, cara, quem entrava lá eram os pentecostais, mano. Eu me lembro que eu ia na igreja às vezes, visitava ali, e, cara, eram os pentecostais, eram os crentes loucos ali. O cara levantar a Bíblia na mão ali. Mas no Rio de Janeiro tá terrível. As pessoas vão falar assim, tá terrível, o que adianta ter tantos crentes? O pessoal alinha mais ali, Ed Renekiewicz, esse pessoal aí fala bastante, né? E falam muito. O que adianta? Se fosse evangelho, por que não muda o Brasil? Gente, e se vocês não estão analisando errado? E se muda o Brasil? E se mudou o Brasil? E se o Brasil era pra ser pior? Exatamente. Que é o que eu tenho na minha cabeça, mesmo. Se não o Brasil era pra ser pior. Pior do que é. O Brasil é muito bom por causa da igreja. Exato, perfeito. É a visão que eu tenho, cara. Eu também, concordo sempre. A igreja não é perfeita, a igreja tem seus problemas, tem os purificadores da igreja, a igreja é isso, a igreja é aquilo, joga a igreja tudo no mesmo balaio. Sim.
Eu vou dizer, cara, a Igreja de Jesus é linda nesse país. Muito. E tem a coisa mais linda do Rio de Janeiro é a igreja. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Claro que tem coisa errada. Mas eu não sei, eu viajo pelo Brasil, faz tempo até, vai viajar amanhã, não sei quando o pessoal vai ver esse vídeo também, Sim. né? Mas eu não sei, cara, as igrejas mais lindas, assim, os locais mais fabulosos pra igreja no Brasil que eu vi, foi o Rio de Janeiro, Uhum. Minas Gerais e Brasília. Demais. Foi os que eu mais, assim, fiquei... Eu já estive em Brasília, no Rio de Janeiro, contigo lá, e é muito lindo mesmo. E, bom, enfim. Então, assim, meus irmãos, é isso aí. Precisamos voltar nisso aí. Eu me lembro quando eu morava numa vila aqui em Porto Alegre, e Morro da Cruz, bem conhecido aí. Morei no Campo da Tuca, me criei no Campo da Tuca, depois de casado fui pro Morro da Cruz, sempre crente. E teve um toque de recolher uma vez, os traficantes estavam em guerra. E, cara, não tinha ninguém estudado de teologia, assim, Miquel, assim. Claro, a gente lia, né, um pouco, mas não tinha ninguém, assim. O pentecostal, ele é uma esponja, né? Então ele absorve, a gente absorvia. Eu tinha muito livro do Spurgeon, eu já lia teologia reformada sem saber o nome que é reformado. Por exemplo, Sim. eu li a teologia sistemática do Lois Berkhoff, né, que é o cara reformadão. Tanto que, bem novinho na fé, eu já passei a acreditar na perseverança dos santos. Sim. Mas enfim, a gente não tinha uma organização teológica na mente. E eu me lembro que os traficantes pegaram e colocaram um toque de recolher, que depois, tipo, das 8 da noite não era pra ter ninguém na rua. Nós nos reunimos à igreja, cara, pra decidir se a gente ia cancelar os cultos. Aham. Uma Assembleia de Deus. E conversando entre os irmãos, o pastor conversando, a gente chegou à conclusão, é bem aquilo, assim, pareceu bem ao Espírito e a nós. Uhum. Ficou claro que nós não deveríamos cancelar o culto, que nós iríamos pra igreja. E todos os crentes iam pra Foram igreja. pra igreja. E todos nós íamos, Miquel. E foi uma bênção, uma Glória a bênção. Não aconteceu nada com ninguém, poderia acontecer, mas, cara, nós íamos lá com a nossa Bíblia debaixo do braço, Com coragem. com coragem. Aconteceu aqui, no nosso segundo prédio da Vintage. Tu tava na igreja ali quando roubaram os irmãos ali? Eu tava, não vi a situação, mas eu já tava. Eu tava do outro lado da rua no dia. Chegou os caras armados e arma, botaram uma 12 assim na cara dos guri, e arma, não sei o que, começaram a roubar as coisas das gurias. Nisso o Rodrigo levantou as mãos, botou a Bíblia em cima do carro, a borda da Bíblia, essa borda aqui, ó, essa borda dourada, meio que refletiu a luz do poste quando ele largou. E o cara olhou pro livro e disse assim: é uma Bíblia isso aí? E o Rodrigo: é uma Bíblia. Vocês são crente? E ele: sim, sim. E eles foram caminhando pra trás: não. Devolve. Eles são crentes, Devolveram tudo pra eles, entraram no carro, fecharam as portas e saíram correndo. Entendeu? E aí? A gente viveu, né? Exatamente. Como diz Josué Erion, que os olhos não veem, o coração não se pode sentir. Ele fala trocado. É isso. Bora.